Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Nossa aula hoje é de telas. Bom dia, luz no lápis. Mãe! Oi, amor, mamãe tá dando aula. Quê? Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui, mamãe tá trabalhando, tá? Bom dia, Natália. Hoje eu tô na praia, gente, na casa da minha família aqui. E aí, a Marri tá aqui também. Aí, de vez em quando, vocês vão poder ouvir uns gritinhos aí, uns barulhos lá do lado de fora, mas é assim mesmo, vamos que vamos. Joana, bom dia, Clá, bom dia, Lourdes. Como é que vocês estão hoje? Todo mundo animado aí para o processo de tela? Meu processo, a tela já tá ali, tá até fechada, que eu vou abrir com vocês, fazer algumas observações no momento de abrir. E, bom, para começar então, enquanto o pessoal tá chegando, enquanto o povo tá acordando aí pra vir pra aula, eu quero perguntar a vocês que já estão aqui, o que vocês querem, né, tem vontade de aprender sobre telas. Então, primeira pergunta, o que vocês têm vontade de aprender sobre telas? E a segunda pergunta, qual a maior dificuldade de vocês? Né? Quem aí já tentou, quem já se aventurou pelas telas, qual foi a maior dificuldade que sentiu? Bom dia, Clarice. Responde aí pra mim. Vocês estão me ouvindo direito? Um fio ali esquisito. Esperando aqui que tem um delay para chegar as respostas. Me digam aí o que vocês querem aprender, porque a aula hoje vai ser baseada no que vocês querem aprender. Aí, já chegou uma pergunta, ó. O que é preparar a tela? Boa pergunta, muito boa pergunta. Nunca usei tela, só papel e aquarela. Então, assim, aproveitando a pergunta da Lettering SA, como que é seu nome? Lettering SA. Você tá sempre aqui, você é sempre minha aluna peregrino, mas o seu nome eu não sei, porque é sempre Lettering SA. O efeito de fluidez no fundo para misturar as cores. Preparação da tela. Tá, de novo, preparação da tela. Acho que eu vou anotar esses tópicos aqui pra gente ir seguindo isso. Vamos tentar, vamos fazer uma ordem aqui na aula, né? Então, deixa eu anotar aqui. O que acontece, gente? A gente vai estudar hoje um processo de tela com tinta acrílica, né? E aí, quando a gente pinta com a tinta acrílica, a gente não precisa preparar a tela, tá? Então, eu já vou deixar vocês aí leves nesse sentido. Então, primeiro tópico. Tela. Preparação de tela. Depois a gente vai falar um pouquinho, eu vou enumerar aí o que a gente vai falar, tá? Então, primeiro ponto da aula, a gente vai falar tela, preparação de tela, vou falar um pouquinho do que é uma tela, onde encontrar telas, como fazer suas telas, enfim. Vou dar uma pincelada geral nesse assunto com os conhecimentos que eu adquiri até hoje através da minha prática, porque é muito difícil a gente encontrar cursos específicos para isso na internet. Alguém já conhece algum? Alguém sabe indicar? Me indica. Porque se não tiver, eu vou fazer um. Sério, eu tô chegando nesse ponto
porque eu não encontro curso em tela de tinta acrílica, nem aqui, nem na gringa. É bem difícil encontrar específico para tinta acrílica. Tô pensando em fazer um, sério mesmo. Vocês gostariam que eu fizesse um curso específico para pintura em telas com tinta acrílica? Deixa aqui, deixa aí nos comentários para eu saber se vocês querem. O segundo ponto, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que eu uso para pintar uma tela, tá? Já vou começar a juntar o dinheiro pro seu curso de tela. Ai, gente, vocês são ótimos. Então, vou pensar já em um projeto aí pro próximo mês, quem sabe. Materiais, vamos falar um pouquinho sobre as tintas, sobre as marcas de tintas, um pouquinho sobre o comportamento da tinta acrílica, tá? Eu vou falar e aí depois a gente vai pra tela, que já tá aqui, minha tela, inclusive uma tela grande, e eu vou fazer Larina. E eu vou fazer o passo a passo como eu pinto mesmo pra vocês, né? Então, a fluidez do fundo, 3. Meu processo, vou explicar um pouquinho do meu processo criativo e do que eu vou fazer hoje também, de como eu trabalho com a pintura intuitiva, né, gente? Então, pra quem tá chegando aqui agora, quem não me conhece ainda, eu trabalho com pintura intuitiva. O que é pintura intuitiva, Rafaela? Que diabo é isso? Pintura intuitiva é uma pintura muito mais sentida do que pensada de fato e planejada, tá? É claro que quando a gente vai para uma parede, a gente tem o projeto, a gente precisa da aprovação do cliente para aquele projeto. Eu vejo nas telas um lugar de liberdade muito maior do que na parede, tá? E hoje, tá, gente? Eu não faço projeto de tela para os clientes. Eu faço a tela sem projeto e é na confiança. Mas pode haver um projeto e ainda assim a criação daquela pintura ser intuitiva, né? Você vai sentindo ali o processo e você vai sentindo vontade de adicionar alguma coisa naquela composição e você vai se escutando. É um processo de muito diálogo e muita presença no agora, no momento da produção. Então não tem assim, tipo, vou fazer esse fundo assim, assim, assado, Não tem um controle sobre todos os passos da pintura, sobre todos os pontos. Durante o processo, a gente vai sentindo coisas, a gente vai lembrando de coisas, a gente vai acessando coisas dentro de nós, a gente vai acessando memórias, a gente vai acessando emoções, a gente vai acessando ideias, palavras. Eu não sei se vocês viram, eu postei ontem nos stories, e depois eu vou fazer um reel sobre isso também. Eu postei ontem nos stories que eu comecei a pintar uma tela. E quando eu comecei, eu tô desde a semana passada com vontade de pintar uma proteia. E aí uma proteia é uma flor que eu adoro, que é a flor nacional da África do Sul. Então eu já tenho essa ideia aí na minha cabeça de que a proteia é a flor nacional da África do Sul. E de certa forma a proteia tem algo a ver com aquele lugar, pra mim. Né? Eu já estive lá, então foi uma viagem sozinha para a África, em que eu fui explorar, em que eu fui me expandir, em que eu rompi com algumas coisas para poder estar lá sozinha, né? Foi uma viagem que me exigiu muita coragem. Nessa mesma viagem eu pulei de bungee jump, então olha quantas coisas vão vindo na cabeça, né? Só com essa lembrança dessa flor específica. E aí, dentro do meu dicionário de significados, das minhas obras de arte, o que a proteia significa para mim? Justamente isso, rompimento com algumas crenças, com a voz limitante, né, que tá dentro da nossa cabeça, a cabeça de todos nós. Todos nós temos aquela vozinha impostora, né? Então a proteia, de certa forma, ontem significou isso para mim, esse romper com essa voz, essa coragem, essa criação e essa construção. E aí, quando eu tava fazendo o desenho, e aí eu peguei o meu lápis e eu comecei a marcar a proteia na tela. Foi
foi o seguinte, eu peguei a tela, vou pegar a tela aqui e vou trazer mais pra perto. Ai, meu Deus, o cavalete. Esse cavalete que tá aqui na trás, gente, ele é muito velho. E aí tá um horror pra mover ele. E aí a tela tava aqui e eu decidi na hora que eu ia colocar a minha proteia. Eu tô falando da tela de ontem, tá, gente? Hoje a gente vai fazer outra coisa, mas só pra vocês entenderem um pouquinho da história. E aí eu decidi que eu ia botar a minha proteia nesse canto aqui da tela. Ontem eu queria botar ela embaixo e à esquerda. E aí eu comecei a desenhar ela, e nisso que eu comecei a desenhar, quando eu comecei a marcar com lápis mesmo, lápis normal, ó, lápis 4B, eu marco ou com esse lápis, já vai anotando aí no material, ou eu marco com esse lápis, ou HB, ou qualquer um que eu tenha na mão, ou eu marco com lápis aquarelável também. E aí eu lembrei dessa palavra, rompimento. E aí eu já escrevi aqui do lado, rompimento. Me deu vontade de escrever. E aí fui lembrando de outras palavras. Criação, imediatamente. Me deu vontade de escrever criação aqui embaixo. Liberdade, escrevi aqui em cima. Então eu fui sentindo vontade. Tudo isso no lápis, só rascunhando. E aí, nesse momento eu parei. Eu marquei, eu parei, senti vontade de beber um cappuccino. Foi assim, gente, eu tô contando porque às vezes a gente acha que a gente tem que começar e terminar no mesmo momento uma tela, né? Que não acontecem coisas durante o processo. E não é assim, né? Na vida e na arte as coisas vão acontecendo meio atravessadas e meio caóticas. E então é por isso que eu tô contando nesse início da aula sobre esse processo de ontem. E aí eu senti vontade de tomar um cappuccino e lembrei da minha viagem para a África. E aí eu falei, como que eu vou fazer esse fundo? Eu gosto, né? Vocês aí que já me acompanham, que já conhecem meu trabalho, sabem muito bem que eu gosto de fazer fundos com abstrações, né? Eu gosto muito de fazer a flor representando alguma coisa num fundo caótico, num fundo colorido, num fundo abstrato, num fundo mais livre, totalmente intuitivo. E experimentar efeitos diferentes. E aí a gente chega nessa fluidez do fundo, que é onde a Clá quer saber que a gente vai fazer daqui a pouco alguns desses efeitos, que eu vou mostrar pra vocês. Aí fui lá, peguei um álbum que eu tinha de fotos que eu fiz depois dessa viagem e comecei a folhear. E ali eu já vi algumas fotos que me chamaram muito, né? E aí eu vi, poxa, as cores dessa foto que são muito interessantes. Era uma foto meio de um lugar meio desértico, assim, com tons de bege e marrom. Uma outra de um pôr do sol muito intenso, uma outra que tinha o mar, assim. E a partir daquelas cores, daquele olhar para aquelas fotos, eu fui escolhendo as minhas cores, fui pegando as tintas na minha estante e fui fazendo meu fundo. Aí eu comecei a fazer o fundo antes da flor. Então, falei um pouquinho dessa ordem aí, da minha ordem de processo, pra vocês já saberem como é que funciona. Então, é o seguinte, vamos lá agora falar um pouquinho da tela, né? O que é essa tela aqui? Essa tela, ela é, ó, um tecido que a gente chama de canvas preso, grampeado, num chassi, que é essa estrutura. Deixa eu levantar para mostrar melhor. Um chassi, que é essa estrutura de madeira aqui, ó. Então vamos abrir a tela juntinhos aqui. Essa tela eu comprei numa loja que tem aqui na cidade, chamada Caçula, tá? E ela custou, essa daqui, a medida dela eu acho que é 60 por 90. Essa é uma tela 60 por 90, ó, de algodão. A composição dela é 100% algodão, tá?
e aí ela vem pendurada nesse negócio de madeira. E essa madeira aqui, geralmente, dessas telas, é pinos, tá? Então, uma tela é basicamente isso. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando a gente vai pintar uma tela, a gente tem algumas opções. A gente pode comprar a tela pronta, que ela já vem assim, prontinha, o canvas esticado na estrutura de madeira, que a gente chama de chassi. Ou a gente pode comprar o canvas em rolo. Ele vem enrolado e a gente compra metro esse canvas, tá? E aí a gente pinta ali mesmo. Essa tela, ela já vem preparada para pintar. Geralmente as telas que a gente que a gente compra prontas, assim, já vêm preparadas e não precisam de preparação quando a gente vai pintar com tinta acrílica, tá? A tinta acrílica, ela é uma tinta que com secagem muito mais rápida do que a tinta a óleo. Então, geralmente, quando a gente fala de tela, a gente logo pensa nessas duas opções: tinta a óleo e tinta acrílica, tá? Que são essas tintas aqui, ó. Essa é a tinta acrílica. Qual que é a diferença dessas duas técnicas, dessas duas tintas, né? A tinta a óleo, ela demora muito para secar. E a tinta a óleo, ela permite a gente realizar efeitos mais realistas, justamente porque a gente consegue fazer degradês diferentes dos degradês que a gente consegue fazer na tinta acrílica, justamente por causa desse tempo de secagem, tá? Então, no começo, eu acho legal a gente começar com a tinta acrílica, porque a tinta acrílica seca muito mais rápido. E quando a gente está começando, a gente não tem um olhar tão apurado para fazer. Não é questão de. E aí, quando eu falo isso, gente, eu não tô querendo dizer que existe uma hierarquia na pintura ou que uma pintura com tinta a óleo é melhor do que com tinta acrílica. Não é nada disso. Eu uso tinta acrílica, eu adoro tinta acrílica, mas elas servem para objetivos diferentes. Geralmente, quando a gente está começando, a gente não quer fazer traços tão realistas, coisas tão detalhadas, tá? Às vezes a gente nem enxerga esses detalhes todos. E o que a gente enxerga é possível fazer com a tinta acrílica também, tá? É isso que eu tô falando. Então, eu acho a tinta acrílica massa. Para os meus fundos, eu sempre vou usar a tinta acrílica. Eu nunca vou fazer os meus fundos com tinta a óleo. Nunca, tá? Por quê? Porque os efeitos que eu faço para dar aquela fluidez no fundo, eu uso muita água para fazer aquilo. E essa é uma diferença primordial da tinta óleo para a tinta acrílica. A tinta acrílica é a base d'água e a tinta óleo é a base de óleo, tá? Então, é legal a gente misturar as duas? A gente não pode misturar as duas no mesmo momento, tá? Mas a gente pode, por exemplo, eu fazer o meu fundo todo de acrílica. Inclusive, quando a gente fala de preparação de tela, quando a gente vai fazer uma pintura toda a óleo, aí que existe a necessidade dessa preparação de tela. Geralmente as pessoas preparam a tela para receber a tinta a óleo. Ó, a Karen perguntou, pode misturar as duas tintas na mesma tela? Calma, eu vou chegar aí, tá? Pode, isso é técnica mista, mas a gente precisa esperar secar. Não pode misturar as duas no mesmo momento. Já vou falar sobre isso. Então, quando a gente vai fazer a óleo, que é aquela que demora muito para secar, que é a base de óleo, que é a base de solvente, então é até mais difícil da gente trabalhar, de limpar pincel. Eu acho a tinta acrílica mais fácil, tá? Então, as pessoas preparam para receber a tinta a óleo aqui com uma camada de tinta acrílica branca ou com gesso, tá? Então, o que vocês estavam me perguntando aí de preparação de tela é isso, é dar uma demão com a tinta acrílica branca ou com uma camada de gesso, tá? Eu nunca trabalhei com gesso, então eu não sei como é que é, mas eu sei que existe isso aí, então eu tô falando pra quem quiser experimentar. Eu acho mais fácil passar uma demão de tinta acrílica pra ficar mais confortável de pintar aqui. A gente não pode misturar
as duas tintas ao mesmo tempo na tela. Por quê? Porque elas se anulam e vai começar a descascar. Porque uma é a base d'água e a outra é a base de óleo, e água e óleo não se misturam, tá? Então não vai dar bom, vai dar ruim. Então tem que ser uma de cada vez. E se eu fizer o fundo de acrílica, como eu faço e pretendo continuar fazendo, né, até segunda ordem, eu preciso esperar o meu fundo secar pra eu passar uma camada de tinta óleo por cima, se eu quiser passar por cima, tá? Alguma dúvida sobre isso? Sobre essa primeira questão aí da preparação da tela? Eu vou começar a entrar agora nos materiais que eu uso na produção das minhas telas. Falar um pouco sobre a tinta acrílica, algumas coisas aí importantes, né? Porque como eu falei, a tinta acrílica ela seca muito rápido. Então, às vezes, eu preciso fazer, não sei, quando eu tô fazendo uma flor, vou mostrar hoje, né? Eu vou fazer uma flor aqui. Quando eu tô querendo fazer uma flor e eu preciso que essas tintas se misturem fazendo uma transição suave, não sei se vai ficar claro eu falando isso, mas a tinta acrílica, como ela seca rápido, ela tem uma tendência a ficar, as cores ficarem muito separadas. E eu não consigo tempo suficiente para fazer uma transição suave entre as cores. E às vezes, para fazer efeitos de luz e sombra, de profundidade na flor, eu preciso desse tempo de secagem, eu preciso de uma tinta mais maleável. Por isso que às vezes a gente usa tinta óleo, justamente para a gente ter esse tempo para fazer transições mais suaves. Essas transições suaves a gente chama de degradê, tá? Vou mostrar, gente. Deixa eu até anotar aqui para mostrar na tela o que é um degradê para vocês. E podem perguntar aí, ó. A galera tá... Mas não necessariamente precisa pintar de branco, né? Pode ir colorindo direto? Pode ir colorindo direto, principalmente se for com tinta acrílica. Eu tô falando no caso de vocês quererem ou usar e experimentar tinta óleo, no caso. E aí vocês fazem uma camada de tinta acrílica por baixo, espera secar e depois vem com a tinta óleo por cima, tá? Aí pode ser com acrílica branca pra ficar mesmo da cor da tela, sem problema. Sobre o material de composição desse canvas aqui que eu tava falando, a gente pode comprar o rolo e a gente pode comprar a tela pronta, né? Se a gente comprar o rolo, a gente vai comprar a metro. E aí, o que é legal de comprar esse rolo? É legal porque quando a gente vai enviar telas, quando a gente recebe encomendas de fora, é melhor, é mais fácil enviar o rolo enrolado do que enviar aqui, ó, pronta no chassi. Porque isso aqui, a transportadora, danifica, né? É mais fácil de ser danificado isso aqui quando a gente envia pela transportadora. Já passei por isso, já tive muito prejuízo, muita dor de cabeça. Por isso eu tô dando essa dica, porque ela é preciosa. Quando a gente vai enviar, é melhor a gente enviar enrolado, tá? E aí a gente fala pra pessoa, a gente auxilia a pessoa no processo de colocar no canvas, ou dependendo do preço que a gente vender essa obra, a gente pode até arrumar uma pessoa próxima a essa pessoa que produza esse chassi, essa estrutura de madeira aqui que eu falei pra gente. Mas isso é quando eu acho particularmente que isso é para quando a obra tem um valor bem alto, pra gente se preocupar com essa coisa de como o cliente vai colocar o chassi, tá? Material, eu falei que essa aqui era 100% algodão, né? Existem canvas também de linho, e esses canvas de linho, eles são mais caros, tá? Eu já comprei canvas de linho, já comprei canvas de algodão, e no final das contas eu acho que para pintar não faz tanta diferença. Os de linho são... Eu sinto que os de linho eles têm menos resistência à pincelada, e o que dizem é que o linho ele é um tecido mais nobre, ele tem uma durabilidade maior, mas assim, gente, eu não me preocuparia com isso nesse momento, tá? Onde comprar essas telas, esses canvas? Existe um site no Brasil que eu comprei durante muito tempo, quando eu morava aqui, que chama Quadros Design, e lá eles vendem tanto o canvas enrolado quanto a tela pronta no chassi.
e chega direitinho. Então lá tem várias medidas, a gente consegue comprar várias telas, assim, eu comprava tela de 2 metros por 1,40, telas de 1,5. A gente consegue comprar telas grandes lá nesse site e consegue comprar o Canvas, grande também, a metragem grande. No Mercado Livre você consegue comprar o Canvas também. E acho que é isso, tá? Vamos entrar então nas tintas, nas marcas de tinta que eu gosto, que eu uso e pincéis, que eu mais uso em telas, tá? Então, geralmente, para fazer o fundo das telas, eu gosto de usar esses pincéis assim, mais grossos, mais largos, ó, chatos, tá? Gosto de fazer o fundo com pincel chato e mais grosso. Então, eu uso esse, uso esse. Aí, dependendo do tamanho da intervenção que eu vou fazer no fundo, eu uso ou mais largo ou mais fininho, tá? Mas eu gosto bastante dos pincéis chatos para fazer o fundo. E aí, esses pincéis aqui, esses dois, eles são de um conjunto que eu comprei da marca Monali, que vieram vários pincéis. Ó, vieram vários pincéis juntos, um conjunto maneiríssimo que eu comprei, ó, um estojo de pincéis, e aí tem vários tamanhos de pincéis, aí todos esses são do mesmo conjunto. Aí veio redondo, tem redondo também, tem chato, vieram vários pincéis. Deixa eu ver as perguntas. Repete o site, chocada com essa aula boa, que bom que vocês estão gostando. Rafa, quando você compra o cão em rolo, tem que preparar a tela antes da pintura? Não, aí vocês vão ver, porque vem na descrição se a tela já tá, se o Canvas já tá preparado, tá? O site é Quadro Design, ó, Renata colocou aí pra mim. Obrigada, Rê. Gente, então, sobre os pincéis. Alguma dúvida sobre pincéis? Então, como eu falei, eu gosto muito de pincel chato e mais grosso pra fazer o fundo e também para fazer os detalhes primeiros, assim, a primeira camada da minha flor ou de qualquer coisa que eu fizer aqui na tela, eu gosto de fazer com pincel chato, porque eu acho que ele preenche melhor, assim, uma primeira camada, tá? Mas aí também vai depender do estilo de cada um. Ó, eu tenho um estilo de pintura. Renata, que tá aí, que é minha aluna peregrina raiz, maravilhosa, conheçam o trabalho dela, ela tem um outro estilo diferente do meu. Então, ela faz muitos círculos. E aí, eu não sei qual pincel que ela usa, que ela gosta mais, entendeu? Cada um vai gostar mais de um pincel. Mas talvez para fazer os círculos dela também, na primeira camada, o chato seja legal, porque ele faz esse movimento aqui de círculo. Eu faria com esse. Não sei como ela faz. Deixa ela falar aí pra vocês como ela faz. Pra fazer os detalhes mais detalhados, finalizações que a gente chama na pintura, eu gosto de fazer, ó, com os pincéis redondinhos e mais fininhos, tá? Ah lá, ela usa o chato também. E acho que é isso, gente. Então vai pensando assim, os pincéis chatos e maiores a gente usa para fazer coisas menos detalhadas, fundo, ou formas maiores, né? Ou se eu tiver uma forma menor, eu tenho que usar um chato menor, tá? Vou fazer a primeira camada. Quando eu vou começar a colocar efeitos, coisas pequenininhas, detalhezinhos, eu começo a diminuir o tamanho do pincel e a usar o redondo. Eu gosto do redondo porque o redondo me permite trabalhar tanto com a lateral dele quanto com a pontinha dele, tá? Aí alguém me perguntou, pincel para escrita, qual prefere? Eu prefiro o redondo para escrever, tá? Mas eu não gosto de escrever com tinta acrílica, não gosto muito. Quando eu vou escrever na tela, e aí é uma outra etapa, que é a finalização da minha tela, eu uso, gente, técnica mista sempre. Eu não fico satisfeita nunca. Quando eu tô pintando aquarela, quando eu tô pintando com tinta acrílica, eu nunca fico satisfeita com uma técnica só. Então eu sempre uso técnica mista, eu sempre falo sobre isso. Eu uso acrílica, eu faço toda a telinha acrílica e as finalizações eu faço com caneta.
caneta Unipente, porque eu gosto muito da dourada, eu adoro o efeito da caneta e acho lindo, e então eu escrevo, na maioria das vezes nas telas, com a caneta Unipente, no final, tá? Ou no meio, enfim, a hora que me der vontade de escrever. Vamos lá então agora mostrar as tintas acrílicas para vocês e algo muito precioso que eu vou falar nessa aula que se chama Medium ou Medium. Isso aqui, tá? Medium Matte. Vou mostrar para vocês para que isso serve na hora que estiver pintando. Vamos lá. As minhas marcas de tinta favoritas, já adianto, elas não são baratas, tá, gente? Elas não são baratinhas, não. Mas elas são boas. Eu gosto muito delas. Essa aqui, Studio Acrylics PBU. Estudante. Esse aqui é linha estudante. Eu acho. Gosto muito dessa marca. Aqui vocês acham isso pela internet, tá? Gosto muito dessa marca aqui, Liquitex Basics. Ó, aí essa Liquitex é Basics. Isso significa que ela é linha estudante. Essa Liquitex aqui, ó, é profissional. Tá escrito aqui, tá vendo? É a mesma marca, só que são duas linhas diferentes. Eu adoro essa marca. Eu acho que ela tá no meu top 10 Top 10 não, top menos, assim, tá no meu top, acho que ela é a que eu mais gosto. Essa marca aqui, Liquitex, e tem uma outra marca que eu gosto muito, anotem aí, que chama... Meu Deus, esqueci o nome da marca, tanto que eu gosto dela, eu esqueci, mas eu não trouxe, ficou lá no ateliê, lá em Campos, eu tô na praia, eu peguei algumas tintas lá pra trazer, pra mostrar pra vocês, e não trouxe essa, mas é a Flash... Meu Deus. Le Franc Bourgeois, o nome. Se escreve. Vou botar aqui nos comentários como que escreve. Não é Amsterdã, não. Amsterdã eu uso também. E não peguei. Valeu, Renata. Le Franc... Esse aqui, ó. Bourgeois. Flash. Botei aí. Essas tintas são caras, gente. Então, aqui no Brasil, geralmente eu compro elas quando eu tô na França. Essa aqui, por exemplo, ó, eu gosto dela, Abstract Sennelier, é uma marca francesa. Então, eu acho com muita facilidade lá e não é tão caro, custa 4 euros. Essas tintas, assim, deve custar em média uns 10 euros, mas aqui no Brasil deve custar uns 100 reais um vidro desse. É caro. Realmente caro, então não sei se vale a pena o investimento, vocês têm que ver aí. Então eu vou dar opções mais baratas. Vou dar uma opção que eu gosto, que é a Corfix, tá? A Corfix é uma marca que a gente consegue achar aí no mercado com mais facilidade. E a Acrylex também, tá? Um pote assim, mais ou menos desse tamanho, a gente consegue por 30 reais, tá bom? E tem os pequenininhos também, que não rende nada. E tem umas tintas em bisnaga também, que é Gato Preto, Acrylex, que são vendidas mais popularmente aqui no Brasil e que a gente encontra com mais facilidade. Meu Deus, tomei tudo aqui. E que são mais baratas. Qual que é a diferença dessas tintas que a gente encontra com mais facilidade, que são mais baratas, para essas aqui que eu tô mostrando? Que eu comecei a usar essas aqui, gente, quando eu comecei a trabalhar com pintura, porque elas são mais confortáveis, elas são mais... Elas têm uma viscosidade, uma textura que eu gosto mais de pintar com elas. As tintas acrílicas daqui, eu acho que elas são muito grossas, vamos dizer assim. Então, o que eu faço quando eu preciso... Aí, ó, a Lettering SA aí falou que usa Corfix 250 ml. Eu também uso. Quando eu tô aqui, eu preciso comprar uma tinta e eu não trouxe tinta, porque é um inferno, né, gente? Que eu tenho que ficar carregando tinta de lá pra cá. Então, quando eu trago minhas tintas, eu trouxe minhas tintas agora, mas às vezes eu preciso comprar uma cor aqui. Então, eu compro Corfix sem problema. Ou Corfix ou Acrylex eu compro. Só que eu acho que elas são muito grossas. E aí, eu uso água pra diluir ou esse medium aqui. Pra que serve esse negócio aqui? Que isso aqui é a sacada do mestre, tá?
Isso aqui serve para retardar o tempo de secagem da tinta acrílica. Ela fica mais fininha, ela fica mais suave, vamos dizer assim, e não fica tão transparente quanto se eu diluir ela em água. Então esse medium serve para isso e ele acaba retardando um pouquinho o tempo de secagem da acrílica, permitindo que a gente consiga trabalhar mais essa tinta, fazer alguns efeitos diferentes com ela, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. São mais difíceis de usar porque engrossam logo, demanda menos demãos, essas de marcas melhores? Não demanda menos demão. Coloca o nome dessa benção aqui, Rafa. É medium. Medium, se escreve medium, ó. Medium acrílica, para acrílica, aí vocês têm que comprar, ó. É um auxiliares, ó, tá escrito, auxiliar e medium. Esse aqui é da PBO, que é essa mesma marca dessa tinta aqui, ó, que eu gosto, essas tintas, são todas dessa marca. Mas vocês encontram, eu acho, esse medium aí no Brasil da Acrylex, eu acho, mais barato, tá? Porque esse meu aqui eu realmente não comprei aqui. Eu comprei lá fora. Alguém me perguntou aí sobre o verniz. Vou falar no final da aula, tá? Na parte de finalizações. Então vamos pra tela, que eu quero mostrar alguns efeitos rápidos aí pra vocês. Se vocês tiverem interesse. Aí, ó, já foram pesquisar o preço, ó. Estela Flash, 80 ml, R$ 89,00. Elas são caras mesmo. Eu avisei que elas são caras. Então, assim, vale a pena a gente investir nesses materiais quando a gente realmente trabalha e vende, né, gente? Porque material de pintura é caro, então é por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que aprender a vender nossas coisas, pra valer a pena e pra até bancar nosso hobby, né? Que a gente tem que precisar, tem que aprender a vender. Já vi uns vídeos de artistas derramando a tinta acrílica, mas parece bem líquida. É esse médium? Às vezes não, às vezes é água. Eu mesmo faço isso e é assim que eu faço meus fundos. Eu gosto muito de misturar texturas e efeitos. E aí a gente faz isso justamente usando essas diferentes consistências da tinta, tá? Porque a gente consegue efeitos diferentes com diferentes consistências. Então vamos lá? Eu vou começar hoje, então, a minha tela fazendo o seguinte. Eu comecei com uma palavra na minha cabeça. E essa palavra é o seguinte... Foi raízes, tá? Raízes, algo que me é conhecido, meu lugar, ancestralidade, algo nesse sentido. Quando eu lembro de raízes e das minhas raízes, eu, Rafaela, eu me lembro de uma flor específica, bem tropical, que se chama ave do paraíso e que é uma flor muito típica da região onde eu nasci, né? Eu nasci em Campos dos Goytacazes, para quem não sabe. E aí, ó, a Estela tá pesquisando todos os preços aí, colocando pra vocês, gente. Até eu vou fazer uma tabela aqui com os preços que ela tá falando aí, ó. Liquitex 83, olha lá. Então, gente, eu quero fazer uma ave do paraíso e eu quero localizar ela aqui. Vou marcar ela, então, aqui, ó. Nesse primeiro momento vocês não vão ver muito bem não, porque eu tô só marcando, tá? Fazer a folha dela aqui. Cruzada. Pegar o vídeo pra vocês verem. Ó. Dá pra ver só de leve, tá vendo? Essa flor aí. A minha, qual estado? É no Rio de Janeiro. É no interior do Rio de Janeiro. Então comecei aí. E aí, como eu tô falando de raízes, já senti vontade de botar umas linhas aqui assim, meio
e vou escrever aqui do lado, raízes. Agora, eu vou começar, o que eu vou fazer? Agora que o negócio fica tenso. Eu marquei, ó, marquei com lápis a tela, marquei essa flor. Foi a única coisa que eu marquei. O fundo dela, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar a tela do cavalete. Eu já estou com um copo d'água aqui do meu lado. Sempre estou com um copo d'água do lado. E é bom a gente ter uma paleta também, ou algum recipiente pra gente misturar essas tintas que a titia esqueceu de pegar. Pode ser coisa que naquelas bandejas de isopor que a gente compra, pode ser uma paleta mesmo, pode ser qualquer coisa. Eu gosto muito de usar aquele negócio de isopor que fica sobrando em casa. Eu lavo tudo, guardo tudo e eu sempre uso esses negócios para fazer as telas. Então, eu gosto, como eu falei, eu gosto de tirar a tela do cavalete e colocar no chão. Ou, quando eu tô no ateliê lá de casa, eu boto em cima do tapete. Todo mundo quase que morre, porque eu vou sujar o tapete com a tinta, mas aquele tapete tá lá para isso mesmo, tá? Eu comprei um tapete, eu vou botar lá, porque eu gosto de sentar em cima do tapete e gosto de pintar no meu tapete. E ele é todo manchado de tinta mesmo, porque é isso a vida, tá? Então, o que eu faço? Tiro a tela do cavalete, boto pro chão. Ó, vou virar a câmera agora. Botei a tela no chão. Vou escolher uma cor para fazer meu fundo. Um azul turquesa. Quero misturar com dourado, com bronze e com marrom. Quero fazer o fundo dessas cores aí. Vou pegar água pro meu fundo. Não quero usar o médium ainda aqui no fundo não, tá? Deixa eu tirar o meu... Tirar o sapato. Eu vou pegar aqui os pincéis pra fazer isso. Ó, peguei os pincéis mais largos, como eu falei. E agora eu vou brincando. Aí eu começo a brincar mesmo, gente. E é brincar, quando eu falo brincar, é brincar mesmo. Ó, a flor tá aqui, olha só. Brincar mesmo. Então eu vou começar com essa aqui, ó. Como eu não tenho o potinho pra misturar ela, eu vou botar ela direto na tela, tá? Ó. Botei ela aqui direto na tela. Agora eu quero que vocês vejam a diferença da consistência. Olha a consistência dela assim, ó. Sem água. Olha só como ela fica. Agora eu vou botar água. Ó, vou misturar isso aqui com a água. Olha só como já é diferente a consistência. Tá muito mais aguada. Ó, vou jogar um pouquinho mais de água aqui. Pegar esse pincel mais largo para espalhar. Eu vou fazendo até aqui embaixo, ó. Aí quando tá bem aguado assim, eu gosto de ir virando a tela e aproveitar esse movimento natural da água pra ela fazer as marcas dela, ó, ó. Ó, a gente vai virando e vai com o pincel, se a água for muito para um lugar que a gente não quer, a gente vai tentando controlar isso. Esse processo dos meus fundos é um processo bem sem controle mesmo, assim.
E aí que tá bem molhado, eu gosto de fazer o seguinte também. Quando tá bem molhado assim, eu gosto de vir com uma outra tinta, às vezes, e já misturar aqui, ó. Fazer alguns efeitos com um dourado por cima do azul molhado. Fica bem bonito. Molhar o meu pincel, ó, e deixar esse dourado se espalhar aqui no azul. Eu gosto muito dessa combinação de azul com dourado. Ó, aí ele faz umas marcas aí no azul. Um outro exemplo, se eu vier aqui com dourado, ele já vai estar numa outra consistência, ó. Vocês estão vendo que como ele tava bem grossinho, é diferente o comportamento da tinta? Olha só, essa tinta que tá molhada e essa que não tá tão aguada. Olha como o comportamento dessa tinta é diferente. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Olha como é diferente quando esse dourado bate no que tá molhado e quando esse dourado bate no seco. A tinta se espalha de um jeito diferente quando ela atinge o molhado. Vou mostrar isso melhor para vocês já. Em 2 pontos diferentes aqui da tela, tá? Deixa eu só terminar essa... Ó, viram que já fiz 2 texturas diferentes, olha só. E agora eu vou meter um dourado aqui também. Desse lado, mas eu quero ele mais aguado. Vão deixando as dúvidas aí, que eu vou respondendo, tá? Respondo tudo aí daqui a pouco. Aí agora que é o que eu quero. Eu quero meu marrom. Só que eu quero um marrom mais aguado também. Eu vou botar um pouquinho dele aqui, ó. E vou aguar bastante também. Ó. E olha como ele vai se espalhar no molhado. Olha que lindo que fica isso aqui, ó. Quando eu boto ele, ó. Ó. O fundo que tá molhado, ele vai se espalhar de forma diferente do fundo que tá seco, por exemplo, ó. Quando o fundo tá seco aqui, ele não vai espalhar igual aqui. E é assim que a gente faz esses efeitos diferentes, ó. Usando fundo seco, fundo molhado. Isso aqui foi tudo a aquarela que me ensinou. E aí eu vou testando esses efeitos nas telas também. Aí na finalização dele aqui, ó, quando não tem água, olha como fica. Quando tem água, olha como fica. Então eu quero que finalize ali também com o molhado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que crie esse efeito parecido aqui. Então, eu vou vir com água pura. Vou vir com água pura aqui. Ó. Fazendo uma camada de água pura. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Sem tinta, só água. E vou vir aqui, ó. Eu vou deixar ele se espalhar, esse marrom ali, ó. Faço só uma demão. Aí depois eu vou fazendo outras coisas por cima, tá, gente? Disso aqui. Não significa que a tela vá ficar assim até o final. Como eu falei, não é um processo controlado o meu processo. Então, até o final, muitas coisas acontecem. Ó, então, por enquanto, ficou assim essa parte de baixo. Agora eu vou virar ela e vou começar a trabalhar lá em cima.
Tá muito molhado aqui, então eu vou... se eu deixar assim, vai demorar muito pra secar. Então eu vou trazer essa tinta mais aguada até aqui em cima pra a gente conseguir avançar, porque senão eu não vou conseguir botar ela no cavalete de novo. Então olha só como tudo vai influenciando no processo, né? Talvez se eu não tivesse dando essa aula pra vocês agora, eu não fizesse isso aqui. Mas a necessidade desse momento me fez querer espalhar essa tinta aqui, muito aguada, para que ela seque mais rápido, tá? Então, já vou aproveitar essa água aqui para já trazer outra tinta para cá. Quero usar o bronze agora. Vou usar esse bronze aqui. Ela é linda, essa tinta, bem brilhosa. É como eu falei, né? O que é a pintura intuitiva? É um processo muito mais sentido. Então, eu vou sentindo muito, assim, o que eu vou tendo que fazer em cada etapa, sabe? Aí, tô a fim de trazer agora esse azul de novo aqui, nessa posição aqui, misturar um pouco com esse marrom que tava aqui. Vou aguar só um pouquinho mais. Mais água aqui. Eu tô misturando as tintas todas na tela hoje, tá, gente? Mas geralmente eu faço isso numa paleta ou no godê, como eu falei com vocês. Não tenho muita preocupação aqui com o sentido das pinceladas. E aí isso pode causar muita angústia para algumas pessoas, tá? Mas aí é uma questão mesmo do processo de cada um. Faz aí o que te faz bem, tá? Se te causa muita angústia, não faz. Aí agora eu quero jogar um pouquinho d'água nisso aqui. Ó. Vou jogar alguns pingos de água aqui nessa minha... Então, por isso que eu gosto da tinta acrílica, porque eu consigo usar a água e fazer muitas coisas que eu gosto, ó, alguns efeitos com a água. Eu tô simplesmente molhando e jogando os pingos, ó.
Viram, gente? Pintar pode ser muito divertido. Ó, fazendo algumas texturas diferentes aí, ó. Aqui. Aí aqui já tô contornando a minha forma, a minha flor. Ó. Então eu gosto de fazer esses fundos assim bem doidos. Olha só como que tá até agora. Aí agora é a hora que eu vou... Vocês estão falando, isso deve ser muito bom de fazer. É muito bom de fazer, gente. É muito, muito bom de fazer isso. Agora eu vou virar ela e vou ver se eu tô satisfeita até agora. Eu estar satisfeita até agora, gente, não significa que isso tá pronto, tá? E que esse fundo tá pronto e que eu vou ficar satisfeita até o final com isso. Amanhã, quando eu olhar, talvez eu não esteja mais satisfeita com isso aqui. E aí eu vou adicionando coisas, tá? Ou não. Mas agora eu estou satisfeita com o jeito que tá aqui. Aí eu não posso virar ela ainda porque tá molhado. Então, olha só, eu quero mostrar, ó. Aqui ainda tá molhado, ó. Aqui ainda tá molhado. Olha esse efeito aqui. Ó, tá molhado. Aí só quando secar que vocês vão conseguir ver as marcas mesmo do pingo, como é que vai ficar ali. Ali a tinta pura. Ó. Gostei desse fundo. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou trazer esse medium aqui, que eu não sei como é que eu vou fazer sem uma paleta pra misturar. Eu vou precisar de uma paleta. Essa flor aqui, ela é laranja, então tá aqui meu laranja. E eu vou fazer isso com um pincel mais fininho, mas ainda chato. Ó, pincel chato. Já são 11 horas. Aqui. A Clay Yoga perguntou: essa posição das cores é alguma técnica de harmonização? Não, não é, gente. Eu fui fazendo aqui o que eu quis fazer. Só que eu gosto muito dessas cores. Eu já entendi, com a observação do meu trabalho, que essas são cores que eu gosto muito. Pera aí, rapidinho. Vou virar a câmera aqui pra mim, que eu tô tentando... Hoje a aula tá como, gente? Experimentação pura, sem nenhuma forma de, como é que é? De controle de planejamento. E é assim que eu trabalho. Pode me chamar de doida, mas é assim. Abri aqui o troço, ó, o medium. O medium. Agora eu preciso, gente, realmente pegar um negócio de isopor para vocês verem esse comportamento. Já sei. Vou fazer aqui, ó, criança. Na minha agenda, meu planner. Vou fazer aqui atrás no meu planner de paleta. Calma aí só. Vou pegar esse laranja mais claro. Vou botar aqui um pingo dele. Viram? Agora eu quero misturar esse laranja. Vou fazer um outro pingo dele. Vou misturar com um pouquinho de marrom. Deixa
Deixa eu virar aqui vocês. Vocês estão amando, né? Vocês estão amando, né, criança? Minha bagunça. Assim mesmo. Deixa eu virar aqui vocês agora pra vocês verem, ó. Aqui então tá o laranja puro e aqui tá o laranja com um pouquinho de marrom. Ficar um pouquinho mais escuro. Ele tem essa consistência. Quando eu adiciono um pouquinho do medium, vou botar o medium ali na tampinha dele para não fazer bagunça também no meu planner, né? Se fosse na paleta, eu podia botar direto. Eu vou adicionar um pouquinho disso aqui, ó. Como que fica, ó. Ela fica mais... Como se diz? Aí, ó, tem um... Estela, você é maravilhosa. Gente, Estela tá pesquisando todos os preços. Ela é a nossa assistente financeira. Ela tá pesquisando todos os preços e falando as dicas todas pra vocês aí, ó. Que tem um medium da Acrylex que custa R$7. Maravilhosa, Estela. Agora, lá vou eu pra minha flor, então. Como que eu vou fazer minha flor? Deixei aqui minhas cores. Deixa eu tirar as coisas todas aqui da minha frente. Como eu ainda não posso ir com a tela pro cavalete, pra eu trabalhar nessa flor, eu vou fazer aqui mesmo que dá. Ver se tá molhado. Se vocês podem encostar o pulso, aonde que vocês podem, porque senão vocês vão manchar, né, o que já tá pronto. E aí vou colocar, ó. Vou pintar. Posição do pincel para fazer essas partes assim mais... As terminações aqui, ó. Eu gosto de fazer com um pincel de ladinho assim. Marcela perguntou aí, o médium é como se fosse a água, só que para tinta acrílica? Não, o médium é algo para deixar, para mudar a consistência da tinta acrílica, para deixar ela mais maleável, menos grossa, vamos dizer assim, e aumentar o tempo da secagem da tinta. Não é uma água, não. Ele não tem consistência líquida assim, não. Ele é mais grossinho do que a água. Esse médium, pergunta aí da Estela, esse médium é o que usam para fazer o derramamento de acrílica? Gente, eu não sei o que é que usam para fazer derramamento de acrílica, mas eu uso água, tá? Eu não uso médium, não. Mas pode usar o médium também, mas ele vai ficar mais grosso, ele não vai ter essa liquidez igual a água, não. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso, ó. Essa aqui tá com um pouquinho de médium, olha só. Ainda grossa. Mas, se você colocar bastante, pode ser. Mas eu gosto de fazer esse derramamento aí com água.
Agora eu vou pegar um pouquinho dessa mais escura aqui que eu fiz e vou fazer aqui as separações, ó. Aí eu uso o médium pra isso, aqui eu tenho um tempo maior de secagem, eu consigo fazer essa intervenção aqui, vamos dizer assim. Ó. Já dando uma impressão de luz e sombra das paradas aí. Já vou puxar um pouco aqui pra baixo. Isso aqui. E aqui eu vou molhar meu pincel, que eu quero ela bem aguada. Vai fazer esse efeito aqui. Pegar o verde. Eu esqueci o tripé. E aí vocês já viram. Vou molhar o pincel. Pegar um pouquinho aqui, ó, do verde bem aguado. Quero esse verde bem aguado. Perdi as perguntas. Deixa eu ver aqui. Então, depois que tudo secar, se a pessoa quiser, usa tinta óleo para fazer mais detalhes, etc. Se quiser usar tinta óleo, criança, eu não vou usar tinta óleo aqui não, tá? Eu só falei da tinta óleo se alguém gostar de tinta óleo, mas eu não vou usar aqui não. É porque quando eu comecei a pintar, o que aconteceu? Eu não tinha ideia da diferença de tinta óleo para tinta acrílica. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a burrada de comprar qualquer uma, escolhendo pelas cores só, né? Ah, gostei dessa cor, vou comprar. Mas eu não vi na embalagem que tinha diferença entre as duas. E aí, o que rolou? O que rolou foi que eu fiz essa cagada de misturar as duas, de não saber de nada que eu tava fazendo. E aí, o negócio não ficava na tela, o negócio descascava. Eu falei, meu Deus, será que é o quê? A tinta tá velha. Até eu descobrir isso que eu tô falando pra vocês, demorou. Mas demorou. Por isso que eu tô falando, né? Porque a gente não é obrigada a saber. Então, tô falando. Aqui é a primeira camada da minha folha. Vou pegar um pincel mais
grossinho para fazer essa folha. A primeira camada dessa folha, né? Porque ela vai ter mais do que só uma camada. Obviamente, gente, que eu não vou conseguir finalizar essa tela hoje, né? Na aula de hoje. Mas acho que já deu aí pra gente falar sobre bastante coisa, né? Fala aí, o que mais que vocês querem saber? Vai perguntando aí que eu vou respondendo. Vou pegar um outro verde aqui mais escuro. Aí, o que acontece? Eu quero que vocês percebam aqui a diferença da água pro medium. Olha só, aqui eu aguei, tá vendo? Olha só como que ela fica fina. Agora eu vou passar o medium, eu não vou aguar e eu quero o medium pra vocês verem a diferença na consistência. Então, eu vou botar aqui um pouco do verde, esse verde mais claro aí, e esse verde mais escuro aqui também. Olha só como a tinta tá grossa sem o medium, ó. Essa aqui. Olha só a consistência dela. Agora eu vou botar ele, ó. Fica menos grossa. Eu vou trazer pra cá, então, já vou fazer algumas intervenções aqui de claro e escuro. De sombrear essa pétala. Não fica tão transparente quanto a água, tá vendo? A primeira camada, gente, é bem normal ficar toda marcada assim mesmo, tá? Não precisa se preocupar. Aí depois nas outras a gente vai dando uma... Eu já vou botar aqui o sentido das ranhuras que eu quero. A textura da folha, mais ou menos. E a primeira camada, anota aí, gente. Geralmente, a primeira camada, ela tem o objetivo de preencher, né? De preencher a forma. E as camadas seguintes têm a intenção de detalhar a forma, seja com textura, seja com profundidade, luz e sombra, tá?
Isso aí a gente começa a trabalhar mais a partir da segunda camada. Que eu já vou pincelar no sentido da textura que eu quero da folha. Então, vocês repararam como que ela tava aguada? Ó, como que ela tava aguada essa folha antes, quando eu misturei a tinta misturada com água. E olha como agora ela já tá mais grossinha, né? Menos aguada. Mas ainda assim eu consigo um efeito de misturar as cores, porque o medium ele me dá essa possibilidade. Aumenta o tempo de secagem. Vou deixar secar então aí essa primeira camada. Clá Yoga, fala dos perrengues e de como resolver. Quais perrengues? Seja mais específica para eu conseguir te ajudar mais. Aí a folha que tá cruzando aqui por trás, ó, eu vou fazer ela mais escura. Conseguiram ver a diferença do medium para água? Agora eu vou dar uma última camadinha de laranja ali, que faltou uma pétala laranja ali em cima. Ilustra Renata. No fundo você vai fazer mais camadas por cima ou deixe com esses efeitos? Eu vou fazer mais coisa, mas isso aqui é a minha base. Vai ficar assim, isso aqui ainda vai secar, ó. Essa parte aqui ainda tá molhada, olha só. Vou virar assim pra vocês verem, ó. Ó como tá molhado. Inclusive tá bem bonita essa água caindo, vou deixar ela cair mais. Olha, as marcas da água ficam bem bonitas. Aí às vezes eu vou mexendo pra deixar algumas marcas assim, ó. Ó, olha que lindo. Aqui. Isso é bem bonito, eu acho. Ó. Já mudou, tá vendo? Vai deixar uma marca diferente. Aí eu posso fazer essas brincadeiras, assim, intervindo nas manchas. Deixa eu pegar agora, fazer a parte ali do... Se quiserem botar também aí, quando vocês forem brincar, colocar um plástico por baixo, né? Pra não fazer muita cagada no chão de vocês. Pode botar. Fazer essa última pétala aqui. E aí, pessoal, como vocês querem ver agora uma coisa aqui? Como eu falei, né? Eu não vou dar conta, já são 11h20, olha só. Eu não vou dar conta, a gente não vai dar conta de terminar essa tela desse tamanho agora, tá? Então, o que eu vou fazer?
eu vou trazer pra vocês. Eu vou deixar ela secando aqui. E eu quero que vocês me digam como que vocês querem ver o processo dessa tela, né? Se vocês querem que a gente continue semana que vem, ou se vocês querem que eu grave o processo e poste aí no Reels ou no IGTV. O que vocês acham? O que vocês preferem? Vou mostrar pra vocês, então, como ela tá agora. Ó, ela tá assim, por enquanto. Então, a gente aprendeu na aula de hoje fazer todos esses efeitos aqui de fundo. Agora, o que falta? Faltam outras camadas de fundo que eu, com certeza, vou sentir vontade de fazer depois que essa primeira camada secar. Falta as definições dessa flor, dessa folha. Talvez eu adicione mais folhas que eu tô com vontade de adicionar aqui. Porque quando eu falo de raízes, quando eu falo da minha estrutura, eu penso muito também em costela de Adão, além dessa ave do paraíso. Então tem algumas coisas que eu quero colocar. Então acho que seria legal a gente continuar esse processo ao vivo, porque... E aí a gente finalizar, de fato, juntos essa tela, pra gente ver todas as etapas do processo, pra eu já chegar aqui, talvez na semana que vem, com uma outra percepção das coisas, mas vai ser bem difícil eu esperar até semana que vem pra continuar ela, né? Tipo assim, ainda tô a fim de fazer agora. Mas tudo bem. Então, semana que vem a gente continua ela. E uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês gostariam de um curso mais detalhado sobre isso? E se vocês gostarem dessa ideia de fazer um curso de telas, o que vocês acham que não pode faltar nesse curso? Graça, o desdramatizar é a coisa mais bonita que tu fazes. Dá ânimo, parece atingível. Um beijo pelo carinho e simplicidade. Gosto muito de ti. Quero ver acabar a tela. Ai, Graça, obrigada. Graça sempre acaba com o meu coração. E essa flor maravilhosa no fundo? Ah, isso aqui é uma parede, gente. Ó, uma parede. Então é isso, né, gente? E aí, aula que vem a gente fala um pouco mais sobre as finalizações também, porque tem muita coisa pra falar ainda, tá? Além disso aqui. Eu vou deixar secar, então, só pra vocês ficarem aí cientes. Eu vou deixar secar isso aqui. Eu vou... Iago, conheço essa parede. Ai, Iago. Iago, gente, tá aí, ó, meu namorado. Vocês que gostam de uma fofoca. Aí, criança, até me desconcentrou. Vou deixar secar. Vou começar a fazer algumas intervenções nessa flor, tá? E aí, na semana que vem, a gente vai continuar desse ponto. E eu vou adicionar também, eu acho, algumas coisas de outras cores, que eu não trouxe todas as cores pra cá. E falar um pouco sobre as finalizações, verniz, estilos de moldura, conceituação da obra, nomear a obra. Eu quero falar sobre esse processo, assinar a obra. Isso tudo é muito importante, tá? Então, acho que é isso. Deixa eu ver. Mas comentários. Gostaria de informações para quem quer começar. Tipo, quais materiais usar, onde encontrar e depois as técnicas. Então, Daiane, nessa aula foi bem isso. A gente tá fazendo o processo inteiro, tá? Nessa aula e na semana que vem que a galera pediu pra continuar essa aula, porque obviamente não deu tempo de terminar. Não dá, gente, pintar uma tela desse tamanho 1 hora. Não existe isso, tá?
Então a gente vai continuar semana que vem. Eu vou fazer algumas intervenções nela, mas aí na semana que vem eu conto o que eu fiz. E vou deixar essa aula salva até semana que vem para vocês conseguirem comparar depois aí o que eu avancei. E eu falei tudo isso no início da aula. Então vai ficar salva, você volta, vai lá no início, eu falei sobre materiais, eu falei tudinho assim, o que é uma tela, onde comprar, dei indicação de site. A Estela que tá aí, ela foi pesquisando os preços das coisas que eu ia falando e ia colocando aqui, foi muito legal. Alguns preços eu falei que ela colocou, então foi bem legal, tá? Já falei. E aí comecei a ensinar algumas técnicas minhas que eu uso para fazer o fundo, tá? Da tela, que tá ali secando no chão. Mônica, o espírito é o mesmo, puro fluxo, adorei. É isso aí, gente, comigo é sempre puro fluxo, né? Tanto é que o meu método chama puro fluxo. Rossana, e sobre parede monocromática, vai acontecer? Como assim, gente? Parede monocromática. Não entendi, não. Verso Alegria. O curso de tela. Acho que essas técnicas que você fala. Nunca eu imaginaria que colocaria água na tela. Pois é, gente. Pode tudo. Pode tudo. A gente pode tudo. A gente só precisa ter coragem para experimentar, para testar. E é muito legal, né? A gente ter acesso a esses testes de outras pessoas, porque isso vai abrindo a mente. Como eu falei, eu aprendi esses efeitos muito com a aquarela. Que a aquarela é uma pintura que a gente usa muita água para fazer vários efeitos, várias texturas, e é muito legal. E eu falei, cara, eu vou testar isso daqui, porque eu amo fazer isso aqui em aquarela, eu vou testar isso aqui na acrílica, como é que fica. E aí eu fui descobrindo várias coisas, testando mesmo, tipo isso, me dá vontade de fazer um troço, eu vou lá e testo. É assim que eu vou descobrindo os efeitos que eu gosto, que eu não gosto. Uma outra coisa também muito legal que eu vi, né, o fato da gente ir a exposições, da gente participar de eventos de artistas, isso tudo é muito legal. Uma vez, pra vocês terem ideia, eu fui no museu, e aí no museu, foi lá em Montpellier, o Museu de Arte de Montpellier, de Belas Artes. E aí tava tendo uma exposição de um artista contemporâneo, que eu esqueci o nome dele, Gafe, mas é dos anos 70 mais ou menos. E eu achei muito interessante a técnica que ele usava, eu até comentei, eu até compartilhei aqui na época que eu fui para esse museu, que ele usava uma técnica ele pegava um tecido, sujava de tinta, e as experimentações dele, dessa determinada época do trabalho dele, era de fazer efeitos na tela com esse tecido sujo de tinta. E fica um efeito muito legal. Um dia eu quero testar também esse efeito nas minhas telas. Quem sabe aí, um testo nessa, né? Semana que vem. O curso de tela vai lançar em março e abril. Olha a outra. Eu só falei assim, com uma possibilidade remota, a outra já quer quando? Lançar semana que vem. Rápido, pelo amor de Deus. Vamos lançar. Eu tô pensando em fazer ao vivo esse curso aí. Montar uma turma mesmo. Porque eu já tô com saudade desse contato ao vivo com vocês, de ver a cara de vocês. Eu fico... que a mentoria do curso de muralismo acaba esse sábado, né? Eu já tô como? Carente dos rostinhos de vocês. Não aguento ficar muito tempo sem ver a turma, não. Seria ótimo um curso de tela. Obrigada por essa aula maravilhosa. De nada, gratidão. E sobre o projeto de uma das peregrinas. Será que você já fez ou não vai acontecer? Lembrei, gente. A parede monocromática. Eu vou fazer sim. Só que eu não consegui fazer semana passada porque eu fiquei com Covid. Aí foi todo rolê, enrolou minha vida toda. Mas eu vou fazer sim. É o projeto de sexta-feira, né? Do quadro Sua Ideia, projetando Sua Ideia. Eu vou fazer sim. A parede monocromática. Vou fazer essa sexta-feira, tá bom? E então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo pra vocês e ótima semana. E várias experimentações. Eu quero que vocês testem muito. Rafa, quero começar a desenhar, pintar. Como faço pra ter uma variedade de cores de tinta? E caramba, todos os meus cursos, Patrícia, eu ensino como misturar tintas, como fazer novas cores, a gente estuda um pouquinho de círculo cromático. E aí existem várias formas, né? Geralmente na parede é o pigmento. Eu compro o pigmento e vou misturando, mas hoje em dia eu já tenho várias cores, né? E aí eu vou misturando uma cor na outra e vou conseguindo outros tons. Eu acho que o segredo é a gente misturar.
Se você não tem muitas cores, você pode talvez começar comprando vermelho, amarelo e azul, porque essas são as 3 cores primárias, e a partir dessas 3 cores você consegue fazer quase todas as cores do círculo cromático, tá bom? Então a dica aí é comprar azul, vermelho, amarelo, preto e branco, talvez também, é legal, tá? Rafa, tem algum grupo para os alunos de muralismo? Comprei o curso e ainda não iniciei. Então, tava tendo a mentoria, né? E que tava acontecendo aos sábados, e esse sábado é a última. E esse sábado, inclusive, vai ser sobre vendas, marketing. Então, se tiverem interesse aí, quem é aluno do curso de muralismo, esse sábado a mentoria é específica sobre esse tema. Outra coisa, Estela, maravilhosa, obrigada a você pelos preços, pela pesquisa, pela ajuda aí. Muito obrigada, Estela, nossa assistente financeira, nossa secretária. O que eu tava falando? Sobre a mentoria, né? E tem o grupo, tem a comunidade dos peregrinos no Facebook, tá? Massarina. Tem a comunidade dos peregrinos no Facebook. Que aí lá vocês podem trocar ideias entre vocês, né? Os peregrinos. Aí a galera compartilha também os projetos, os testes. E Estela peregrina aí, ó, aluna do curso de muralismo. Então é isso, gente. Gente, beijo pra vocês. Deixa eu ir embora. Minha filha tá aqui do lado de fora e eu vou lá. Um beijo, tá?